Quero vos convidar a tomar a vossa Bíblia em vossas mãos e abrir comigo um texto. É só me pegar como referência livro da Sapiência, como conhecido Provérbios, capítulo de número 20, 27. Estamos aqui na série, na segunda parte, sobre a dimensão do homem, né? As três dimensões do homem: corpo, alma e espírito. E o texto referente foi Gênesis, capítulo 2, versículo 27, que foi o ponto de partida. Acreditamos que domingo a gente encerra e em agosto a gente começa uma outra, uma outra jornada aí, de palavras, como a gente está tendo no domingo pela manhã, que é sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje foi sobre Esmirna, sobre o bispo que estava lá, chamado Policarpo. Bem lembrado o professor, que ele foi colocado segundo a história de um boi de bronze e fervia ali para o sussurrar aquela pessoa saísse pelas narinas daquele boi de bronze, tanto que a pessoa sofria. Mas é muito poderoso. Quem achou o texto de Provérbios 20, 27, diga amém. Faça a leitura aí, por gentileza, presbítero. 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele esquadrinha os mais íntimos do seu ser. Amor, fidelidade, guarda um rei com amor. Sustém o seu trono. Continua. Diga comigo, a lâmpada de Deus é o espírito do homem. Amém. Tomamos vossos assentos. Obrigado por se colocar de pé. Glória a Deus. Começamos domingo passado sobre um assunto, sobre a tricotomia do homem, que é corpo, diga comigo, corpo, diga alma, diga e espírito. Diga comigo, 3 esferas. Assim como temos 3 esferas do tempo. Diga comigo, passado, diga presente e futuro. Assim também como temos 3 esferas. Primeiro céu, diga comigo, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Enfim, e assim o homem também é composto de 3. Como diz 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 21 em diante, Paulo diz: o Deus de paz santifique, diga comigo, corpo, alma e espírito. Algumas teologias ensinam que alma e espírito são a mesma coisa, mas a massa esmagadora que crê é aquela linha que segue da tricotomia, que o homem é composto de alma, espírito e também corpo. Deus deu para o homem uma alma, o poder dele pensar, de analisar, de canalizar suas energias, suas emoções, suas vontades e mente. Expliquei domingo passado que a alma, ela é o centro das emoções, a qual por ela se alegramos, sentimos fraquezas, sentimos medos, e é por ali que transmite toda a informação na mente, no caso da alma, que é o centro das emoções, e vai transmitir para os sensores externos, sensores esses que é o nosso corpo físico. Deus deu para o homem um espírito eterno. Deus deu para o homem tudo perfeito. Por causa da desobediência, o homem agora está distante de Deus. Acaba se refletindo na sua alma. O homem vai passar a ter medo, o homem vai passar a ter as suas emoções frágeis, e o homem também vai passar a ter os seus limites.
O homem também vai sentir no corpo a desobediência do que foi lá no começo no Jardim do Éden. E agora temos aqui as 3 coisas que nós tratamos sobre o domingo passado: corpo, alma e espírito. Dentro desse corpo nós temos um sistema a qual eu expliquei domingo passado, que tem problemas que só o médico, ele podendo somente ele resolver, que às vezes são problemas fisiológicos, problema na carne, que precisa ser resolvido. E entre esses problemas, existem também os problemas emocionais, a qual eu expliquei. Eu entro aqui um pouco mais adentro desse assunto, explicando que existem problemas que não são no físico, são problemas, diga comigo, emocionais, diga comigo, emocionais. Existem problemas que são emocionais, e por isso que cada profissional tem a sua ferramenta para trabalhar. O psicólogo, ele vai trabalhar dentro da sua área, o psicanalista, ele vai trabalhar dentro da sua área, e também a psiquiatria. E dentro desse composto de ferramenta existem vários caminhos que seguem para solucionar um problema, quando é um problema emocional. Às vezes uma falta de personalidade, falta de identidade própria. Tem pessoas que, por causa dos seus conflitos emocionais, não sabem lidar com diversas coisas do seu dia a dia. Eu cheguei sábado, o Marcelo está ali atrás, ali do lado do irmão Ataíde, cheguei para conversar com o mecânico, que ele conserta desde quando eu tinha outro carro. E eu disse para ele: o meu carro está com esse problema, eu preciso fazer isso, eu deixo ele aqui no final de semana e segunda ou terça-feira eu pego o veículo de volta sem problema. E aquele homem, eu percebi que ele estava numa exaustão emocional tão grande que o Marcelo ficou até assustado, mas eu logo estava identificando aquilo ali. E ele falou algumas coisas, não me entristeci, me preparei para aquilo ali, saí dali de cabeça erguida, não levei aquilo para o coração. E eu até expliquei panoramicamente ao presbítero Luciano hoje: olha aqui, irmãos, que aquilo ali nada mais é pessoas que não estão ali sabendo lidar com as ferramentas do seu trabalho, e está lhe trazendo o quê? Exaustão. E isso está lhe trazendo o quê? Informações para o seu emocional, e isso está lhe complicando, que amanhã vai ficar sem cliente, que amanhã não vai lhe saber lidar com a família e nem com o seu trabalho. É um problema de excessivo, problemas de muitos acúmulos, e aquilo ali está refletindo aonde? Para o teu emocional. É por isso que eu digo: tem coisas nesse mundo que não compra a nossa paz. Tem dinheiro que não compra a sua paz, nem carro, nem nada nesse planeta, quando o homem ele é bem resolvido emocionalmente, que ele não deixa nada ser carregado por qualquer coisa dentro dos seus emocionais. Inclusive, eu até comentei com algumas pessoas durante essa semana sobre algumas coisas que nós devemos colocar em prática, que de fato isso que nós deveríamos fazer, que se alguém te ofende, nós deveríamos treinar e colocar em prática dessa maneira. Se alguém te ofendeu, eu comentei com o presbítero Gilmar também, não foi, Gilmar? Essa semana, se alguém lhe ofende, nós temos que colocar em prática e treinar uma coisa: se alguém lhe ofendeu, diga para essa pessoa: nem tem como nem carregar isso comigo, porque você já nasceu perdoada ou perdoado há muito tempo. Se alguém lhe persegue ferozmente, tentando te aniquilar de qualquer jeito, você deveria usar aquele texto que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E se alguém ainda continua jogando algumas palavras, nós deveríamos devolver dessa forma: é o melhor que aquela pessoa tem para dar, ou ele que tem para dar, porque aquele que tem o bem de Deus sobre a sua vida dá o melhor do que ele tem. Infelizmente vivemos uma explosão emocional, que pessoas não sabem lidar com as suas emoções. Observe que tem pessoas que ele anda a pé, ele é temente a Deus, ele louva a Deus, mas no dia que ele ganhar um carro zero, a primeira coisa é desviar e colocar 200 por hora na pista, e logo sujeito, amanhã depois estamos ali fazendo um velório dele. Por quê? Porque ele não sabe lidar com as suas emoções, não sabe lidar com um carro novo, com uma grande empresa. Enfim, vivemos uma exaustão, uma explosão emocional, que pessoas estão caindo nas ansiedades, nas depressões, e pessoas têm ficado doentes. É um problema da
desobediência lá atrás, e o Cristo que morre na cruz por nós, ele vai recriar o espírito do homem através do teu sangue, através do seu Novo Testamento, trazendo um novo pacto para nós. A pergunta é: como é que estão os nossos emocionais aqui nessa noite? É fato que cada um expressa os seus emocionais, a sua atitude, conforme aquilo que a pessoa tem dentro dele, aquilo que ele tem para dar e oferecer. E também temos agora um outro problema, que é o problema espiritual. Espírito, não falamos espírito de Deus, o espírito do homem, esse que agora está decaído, afastado de Deus, porque lá no princípio houve um erro muito grave cometido por Adão e cometido por Eva, e esse espírito do homem, ele vai se afastar de Deus. E porém nós vamos ver que através do texto que nós lemos, diz que o Espírito de Deus é a lâmpada do homem. Aonde Deus tem propósito de iluminar o homem é no teu espírito, porque se o teu espírito está fraco, se o seu espírito está desanimado, isso irá refletir para a alma. Até expliquei panoramicamente que tem problemas que o médico não vai conseguir resolver, e nem a psiquiatria, nem a psicanálise irá resolver, porque são problemas no espírito do homem. E quando ele não está bem resolvido no teu espírito, há problemas gravíssimos. E aonde está essa dimensão? Lá no interior do homem. Esse espírito do homem que está dentro dele é o intelecto, é a sua ápice de todas as coisas da sua comunicação com Deus. Por isso que às vezes tem problemas que o médico não acha, a psicanálise não acha, a ciência não acha, porque o problema do homem é espírito dentro dele. Lembra de Saul? O homem que tinha o reinado, tinha trono, mas o espírito mal vinha, ele perturbava o teu espírito, porque a presença do Espírito de Deus já tinha se retirado da vida de Saul. Aprendemos o que então com isso? Que quando a presença do Espírito de Deus não está mais em conexão com o espírito do homem aqui dentro, outro espírito vai habitar dentro dele e vai levar o homem a coisas terríveis e até a loucuras, cometendo suicídio, cometendo atrocidade. E aonde Deus quer constituir o homem é dentro do teu próprio espírito. E a pergunta aqui nessa noite: como é que está o teu espírito, o teu emocional e o teu corpo? Enfim, passamos por cada situação que hoje a humanidade cada dia mais está doente, passamos por problemas hoje que a cada dia criança já começa a desenvolver síndrome do pânico, resolvendo os problemas que não conseguem entre eles, problemas esses que vai se acumulando, e as crianças já vão nascendo já quase já aposentadas, porque começa a ter um monte de problemas mentais, e quando vai ver, não tem-se um resultado final para aquilo. Sabemos que o homem, ele é composto dessas três ferramentas: corpo, alma e também espírito. Dentro dessa alma, sabemos que tem as nossas emoções. E essas emoções, elas se alojam aonde, pastor Kleber? Ela se aloja no cérebro humano. Diga comigo, no cérebro humano. É na mente que habita as suas emoções. Por isso que Paulo, o apóstolo, diz, é por isso que até quando eu posso crer no positivismo, até em que ponto? Porque Paulo diz assim, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que tem louvor, tudo que tem amor, se há alguma coisa boa nisso, pensa nisso. Paulo está querendo dizer que aquilo que eu penso, aquilo que eu projeto, é aquilo que vai refletir para o meu corpo e para o meu espírito. Tem pessoas que é igual aquela série que passa na Netflix, pessoas com síndrome de ajuntar tudo que é velho e vai guardando o presbítero Junai, e daqui a pouco a casa não consegue nem ter espaço para transitar, de tanta
coisa velha. Assim também é na mente humana. É tanta porcaria, tanto lixo que vai acumulando na mente humana, que ele não pensa mais no dia de amanhã, ele não ama mais o filho, ele não expressa o amor pela sua esposa, pela sua mulher, pela sua igreja, pelos seus amigos, só pensa naquilo que é negativo, pensando que pode dar errado amanhã, que a porta não vai se abrir, pensando nas enfermidades, nas dores, nos problemas de amanhã, nunca pensa naquilo que é bom. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para treinar o nosso pensamento, como o Paulo dizia: se alguma coisa boa nisso, pensa, porque aquilo que o homem pensa é aquilo que vai gerar para dentro da tua vida. Como que estão os seus pensamentos aqui nessa noite? E esses pensamentos, ele aloja onde? No cérebro humano. Logo desce ao coração, e logo também desce entre as entranhas, e isso vai mexer com o teu corpo fisiológico, vai mexer com o teu espírito e com a tua alma. Quer ver uma informação? As nossas emoções se alojam aqui, e logo nós vamos mentalizar aquilo que é ruim ou aquilo que é bom. Tem gente que já levanta a semana pensando naquilo que é ruim. Não vai dar certo hoje, a porta não vai se abrir, a enfermidade não vai ser curada, a pessoa não vai ser restituída, Deus não vai fazer a obra, porque só pensa naquilo que é negativo. Eu quero perguntar: quem vem pensar naquilo que é bom, naquilo que tem louvor, aquilo que tem amor, aquilo que tem gratidão, aquilo que tem toda virtude em Deus? Quem vem pensar naquilo que é as coisas de cima? Deixa eu ver. Nas emoções, nós temos na nossa mente chamados os neurônios. E esses neurônios da nossa mente, elas se movem rapidamente. Dentro da emoção, dentro do cérebro, temos os nossos neurônios, e temos duas coisas aqui, chamada diga comigo, transmissores. Diga comigo, transmissores. Os neurotransmissores, ela é responsável esqueci o nome de uma coisa que ela libera, que ela é a responsável da alegria do homem. Sem ela, quando ela não produz a serotonina, isso aí, tá vendo como é que os irmãos estão ligados? Então, os neurotransmissores são responsáveis pela serotonina. A falta da serotonina vai causar exatamente uma sensação da pessoa não ter o bem-estar, porque a falta dela são através dos neurotransmissores, e os neurotransmissores são responsáveis de tudo aquilo que você capta, que você está vivenciando no século 21. Nós estamos aqui nesse culto, nossos neurônios, acontece o chamado uma sinapse, ela vai se movimentando, e os neurotransmissores, através dos neurônios, eles vão se comunicando entre si. E aquilo que se comunica é aquilo que vai obtendo a informação e coloca para dentro do teu interior, e aquilo que vai refletir, é aquilo que vai dizer quem é você. A falta da serotonina é a causa de muitas causas chamadas depressão, porque ela para de produzir aquele hormônio da sensação do bem-estar. É por isso que às vezes a pessoa vai até o médico, e o médico paliativamente vai receitar através do psiquiatra alguma coisa, um remédio para trabalhar novamente os seus neurônios através dos neurotransmissores, que é a recepção de informações. Como que você tem se informado durante essa semana? Como que nós temos se colocado durante essa semana? Como que você tem cuidado do seu emocional durante essa semana? Os neurotransmissores e os chamados receptores, que é a chamada também da endorfina. A falta dela, aonde que gera a falta de amor. Quando temos a endorfina dentro dela, que ela vai gerar, é por onde o homem ele vai continuar amando, onde o homem ele vai continuando tendo uma sensação de bem-estar dentro dele ou dentro dela. O que representa isso dentro da minha alma? É que quando eu não estou bem com Deus, vai danificar todas essas coisas. E a pergunta é: como que estão os seus emocionais aqui nessa noite?
Como que está a sua mente aqui nessa noite, o teu cérebro aqui nessa noite? Às vezes chegamos aqui gigantes, às vezes bonito por fora, mas às vezes com a mente tão pequenininha que nos leva a cada situação que não conseguimos resolver. Como é que estão os seus pensamentos aqui nessa noite? Como é que estão as suas emoções aqui nessa noite? Como é que está a sua vida no teu espírito aqui nessa noite? Nós vamos ver que o espírito do homem é o espírito que sempre está pronto. Diga comigo, sempre está pronto. Mateus 26, versículo 41, está escrito: o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Diga comigo, o espírito está pronto. Diga, o espírito está pronto. Diga, a carne pode ser fraca. Diga, mas o espírito está pronto. Diga, o espírito está pronto. Diga para o teu irmão, o espírito está pronto. Diga, ele está pronto aqui nessa noite. Sabe que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: tu pode ser fraco no seu campo exterior, mas dentro de você o espírito está pronto para Deus agir, quebrar paradigma e te levar em lugares que você nunca imaginou na sua vida aqui nessa noite. Paulo diz assim, dessa forma, em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas um espírito de poder, amor e equilíbrio. Aonde está esse poder? É no espírito do homem, presbítero Gilmar. Aonde está esse amor? É no espírito do homem. E aonde está esse equilíbrio? É no espírito do homem. O teu espírito já está pronto aqui nessa noite, e Deus está dizendo: deixa eu desaguar no teu espírito para fazer aquilo que o homem não pode. Eu quero fazer nessa noite aqui. Quem crê que o teu espírito já está pronto aqui nessa noite? Deixa eu ver, irmãos. O teu espírito está pronto. É no próprio texto que vamos ler em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 11. Nenhum homem sabe as coisas do espírito a não ser pelo seu próprio espírito, e ninguém sabe as coisas de Deus senão as coisas do próprio Deus. Quem aonde Deus fala? Pelo espírito do homem. Aonde Deus se comunica com a pessoa é dentro do teu espírito. Deixa a voz de Deus falar no teu espírito aqui nessa noite, que você é mais do que vencedor aqui nessa noite. Deixa o espírito de Deus falar no teu interior do que você não vai vencer, porque tu já é vencedor pelo aquele que morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo para a glória de Deus. Deus é aquele que tem interesse em nós dizer: Senhor, o espírito está pronto. A carne pode ser fraca, o emocional pode ser fraco, mas o espírito está pronto. Diga-se comigo, o espírito está pronto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 59, quando Estevão estava sendo apedrejado, uma oração ele falou para Deus: Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. Diga, eu entrego o meu espírito. Aonde que Deus quer trabalhar em nós? No nosso espírito. Diga comigo, no nosso espírito. Escute uma coisa: se você esperar todas as coisas ser favorável a você, tu nunca vai ser feliz e nunca encontrará o caminho da felicidade. Mas aonde o homem encontra o caminho da felicidade, onde o homem encontra realmente o teu espírito recriado, é quando ele há uma conexão perfeita com Deus através do teu espírito. Provérbios 20, versículo 27. A lâmpada de Deus é o espírito, diga comigo, do homem. Diga comigo, a lâmpada de Deus, diga, é o espírito do homem. Diga, é o espírito do homem. Aonde Deus quer iluminar o homem é no teu espírito.
Espírito aqui nessa noite. Deixa eu perguntar uma coisa aqui nessa noite. Você veio aqui nessa noite cultuar ao Senhor com a razão, com o cérebro, glorificando, é um culto racional, mas aonde Deus quer agir é no teu espírito aqui nessa noite. Tudo é um estado de espírito. Se o espírito do homem vai ruim, o teu emocional vai ruim e todos os seus comandos e sensores vai ruim também. Mas quando você tem uma comunhão perfeita com Deus, nem a morte é o fim, porque acreditamos que em Cristo Ele é a ressurreição e temos neles a vida eterna para todos sempre. Aqui nessa noite, a pergunta: como é que está o teu espírito aqui nessa noite? Como é que se encontra? Tem gente que carrega só um espírito de fraqueza, um espírito de desânimo, um espírito só de derrota. Tem pessoas que eles carregam cada tipo de situação para a vida dele, que ele aceitou a Cristo tem 30 anos, mas nunca saiu da primeira marcha, sempre na primeira. Nunca engatou a segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta e foi embora. Achar que os problemas estão em volta com outras pessoas, enquanto não me entendi que o problema está comigo mesmo. Achar que em todo lugar que eu tenho que chegar, que eu tenho que ser recebido, que eu tenho que ser aceito. Tem pessoas que têm problema de identidade, problema de aceitação, que ninguém olha para mim, que ninguém gosta de mim. Errado! O meu problema está no meu espírito, a minha conexão com Deus. Como é que está o teu espírito? Aí Jesus falou assim, ó: não teme o homem que mata a carne, mas antes temei aquele que tem poder, além de matar a carne, tem poder o quê? De lançar a alma no inferno. Para a carne pouco se aproveita, e nós perdemos a oportunidade de sentirmos o gozo da verdadeira alegria de Deus dentro do nosso espírito. Como que está o teu espírito aqui nessa noite? Como é que está essa lâmpada de Deus dentro do teu espírito? E aqui eu vou encaminhando para essa mensagem aqui, de Ezequiel 37, quando Deus manda o nervo, a carne, e a Bíblia diz que se formou um grande exército. Depois de um grande exército, a Bíblia diz que entrou dentro deles o espírito. Se não tivesse espírito de letra minúscula, eles não podiam se locomover e nem andar. Depois que o Espírito entra dentro deles para voltar a ter vida, aí Deus vai preparar um segundo plano, que é de mandar avivamento espiritual para dentro daquele vale chamado ossos secos. O qual o propósito de Deus? Dar espírito de vida para novamente acender e renovar as suas esperanças. Tem pessoas que come, bebe e anda normal, mas você olha para ele e percebe que tem um espírito, parece apagado dentro dele, só vive no espírito de derrota, de murmuração, que todo mundo persegue ele. Em nome de Jesus eu profetizo espírito de vida para a nossa vida aqui nessa noite, um espírito de renovação aqui nessa noite, em nome de Jesus. Como que está o teu espírito? E quando o espírito entra dentro do vale de ossos secos, a Bíblia diz que Ezequiel, no meio do vale, ele vai profetizar. E ele profetiza dessa maneira: vento do espírito, assopra sobre esse vale, para que voltar a viver. O Espírito de Deus, Ruá, assopra dentro do vale de ossos. E quando assopra, aonde Deus começou a trabalhar, primeiro foi no Espírito que Ele deu para dentro daquele vale, para depois trabalhar no nervos e nos ossos e todos os outros comandos daquele vale. Aonde Deus vai mandar um avivamento, um poder para nossas vidas, será para dentro do teu Espírito aqui nessa noite. Quem crê nessa palavra, diga amém, irmãos.
Quem crê nessa palavra que está sendo pregada aqui? Deixa eu ver, irmãos. Jesus, ele é aquele que nos trouxe da morte para a vida eterna. O homem estava morto espiritualmente, mas ele foi restaurado com a morte dele na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Ezequiel profetiza sobre esse vale. O vento soprou sobre aquele vale. E a Bíblia diz que se levantou um grande exército naquele momento. É hora de se levantar. É hora de se colocar de pé. Jesus está voltando. O que eu estou fazendo com o meu espírito? Você é um espírito. Dentro de você tem um espírito e tem uma alma conectada dentro. E como que vai os seus sensores espirituais? Por que que as coisas não se movem, as coisas não realmente trabalham ao seu favor? Deixa o Espírito de Deus aqui nessa noite agir dentro de você. Quem pode se preparar aqui, irmãos? O teclado. A gente vai adorar o Senhor, irmãos. Ainda sentado ainda, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para os discípulos e diz assim para os discípulos, antes de ser a ascensão aos céus, dizendo assim, ó, diga-se comigo, recebei. Diga, o Espírito. Diga-se comigo, e assoprou. Diga, e os discípulos receberam. Diga, receberam. Diga, o Espírito de Deus. Aonde Deus quer mandar o Espírito dele, diga, para o meu espírito. Diga, para o meu espírito. Diga, a carne está fraca. Diga, mas o espírito está pronto. Diga, a carne está cansada. Diga, mas o espírito está pronto. Diga, estou desanimado, mas o espírito está pronto. Eu quero parar, mas o espírito está pronto para ser trabalhado em Deus aqui nessa noite. O espírito pode, o corpo pode estar cansado, mas o espírito está pronto. Ezequiel assopra, profetiza que o vento vai soprar dentro desse vale. E ele diz numa profecia, a vento do Espírito assopra sobre esse vale para que volte a viver. Eu quero fazer a Deus uma oração. Eu quero fazer ao Senhor Deus uma oração. Como que está o teu espírito? Como que está o teu espírito? Ele é eterno. Ele não morre. Será que eu estou pronto para receber aquilo que Deus tem para fazer comigo? Será que o meu espírito está pronto? Está pronto. O servente não sente vontade de nada, mas o teu espírito quer desaguar no rio chamado Espírito de Deus. Eu quero fazer a Deus uma oração. Romanos capítulo 6 diz assim, se já morremos com ele na sua morte, assim também ressuscitaremos com ele para o último, no grande dia. Como que está o teu espírito, irmão? Nós festeja, nós sorri, tratamos bem, querer às vezes o físico e queremos tratar com alguns psicólogos a nossa alma. Mas o teu espírito, como que você trata ele diante de Deus? Como que você trata o teu espírito diante de Deus? Eu quero fazer ao Senhor Deus uma oração. Aqueles que podem se colocar sobre os vossos pés. É uma oração. Ezequiel,
tem espírito aqui dentro, formou um grande exército, mas falta o Espírito de Deus soprar dentro deles. O Espírito já está pronto, só falta soprar dentro dele o Espírito de Deus. O que é que te traz insegurança? O que é que te traz medo aqui nessa noite? O que é que te traz medo? O que é que te traz insegurança? O que é que te perturba? O que é que tem poder de tirar seu sono, tirar tua paz? Entrega o teu espírito, que ele na verdade ele já é de Deus. Mas diga no seu interior, no teu íntimo, nesse momento. Diga assim para Deus: Pai, eu te entrego o meu espírito. Diga para Deus no teu espírito aí, diga no intelecto do homem. É lá que o Espírito Santo fala, no teu espírito. É através do nosso espírito que testificamos que somos filhos de Deus. Aonde Deus fala, é no teu espírito. Deixa Deus falar no teu espírito aqui nessa noite. Deixa Ele falar no teu espírito aqui nessa noite. Deixa Ele mover na tua alma aqui nessa noite. Que Ele irá cuidar de tudo aqui nessa noite. Qual é a causa de muitas pessoas afundarem nas ansiedades e depressões? Porque não tem aprendido a cuidar bem do teu espírito. Essa palavra falou com você? Eu sei que nós vamos receber a bênção de Deus aqui mesmo, orando daí, tanto faz você vindo aqui. Mas de repente tem alguém que você percebe que está passando por conflitos existencial e que o problema dele não é para homem resolver, é para Deus resolver. E você vai apresentar essa pessoa: eu quero orar por você vindo aqui na frente. Você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui receber essa humilde oração.